Boa noite. O Conversas Cruzadas realiza hoje a terceira entrevista da série com os candidatos ao governo do Estado que tem melhor colocação nas pesquisas de intenção de votos até aqui. Na terça-feira, ouvimos José Fogaça. Ontem, Tarso Genro. Respeitando a ordem estabelecida em sorteio, hoje é a vez de entrevistarmos a candidata à reeleição, Ieda Crucius, da coligação Rio Grande no Caminho Certo, formada pelo PSDB, PP, PPS, PRB, PSL, PSC, PTdoB e PHS. Para conhecermos melhor os posicionamentos, propostas e ideias da candidata do PSDB, está começando mais um Conversas Cruzadas. Como estiveram comigo nas duas primeiras noites, também hoje os colegas do Grupo RBS, Rosane de Oliveira e André Machado. Boa noite, governador Ieda Crucius, e lhe encaminho a primeira pergunta. Por que quer continuar governando o Rio Grande e quais as credenciais para tal? Primeiro, boa noite, Cláudio. Boa noite, Rosane. Boa noite, André. Boa noite aos que nos acompanham. É uma oportunidade muito boa a gente ter esse tempo de conversas cruzadas para poder desenvolver todas as questões, como essa primeira pergunta. Eu estou me candidatando à reeleição pelas mesmas razões que eu me candidatei à eleição em 2006. Nós tínhamos um projeto de desenvolvimento, nós participávamos das discussões que o Rio Grande fazia consigo próprio, principalmente o Pacto pelo Rio Grande na Assembleia Legislativa em 2006, que foi assinado por todos os deputados de todos os partidos políticos, e o Rio Grande se discutia meio que duvidando de um conjunto de ações que eram necessárias para inverter a rota. O Rio Grande do Sul estava indo para trás por uma razão central, que era a razão de não ter autonomia nas suas finanças e, portanto, fazer todos os anos déficit para cobrir, tinha que fazer dívida, depois não conseguia pagar a dívida, entrava num círculo vicioso que estava impedindo o Rio Grande do Sul de se desenvolver como outros estados. Então, o Rio Grande do Sul estava perdendo lugar no Brasil, estava se isolando, e nós resolvemos, por um grupo, participar do Pacto pelo Rio Grande, acompanhar nossos deputados, assinar o Pacto pelo Rio Grande, para liderarmos aquele projeto que era um projeto coletivo. Do Pacto pelo Rio Grande participaram políticos, federações empresariais, sindicais, artistas, todo tipo de organização social que queria modificar aquela situação que não condizia com o Rio Grande do Sul, rico em pessoas, rico em natureza, rico em indústria, rico em agricultura, rico em comércio, em inovação. E esse era um projeto longo, ele é um projeto longo, eu comparo ao Plano Real. O Plano Real, que foi um plano de estabilização da economia brasileira, para se poder promover mais democracia, mais justiça, mais igualdade, ele tomou mais do que 4 anos. Nós, em 4 anos, invertemos a agenda. A agenda do Pacto pelo Rio Grande está toda ela coberta. O Rio Grande está crescendo mais do que o Brasil, está crescendo mais de 10%, é um crescimento chinês, mas ainda não está completado o conjunto de ações que vão dar plena estabilidade fiscal ao Rio Grande do Sul, para a gente poder se financiar com autonomia. Já rompemos o isolamento que o Rio Grande do Sul tinha. O mundo vem até nós, seja pelo Banco Mundial, pela compra das ações do Banrisul, seja pelas empresas que aqui chegam e contratam conosco. Então, aquela agenda antiga, ela está aposentada. Agora chega uma agenda nova. E a agenda nova é o Rio Grande que cresce. E este é um novo desafio e um novo problema. Várias coisas que aconteceram nesse período completam o Pacto pelo Rio Grande. Depois eu vou poder até rapidamente enumerar o que está escrito no Pacto pelo Rio Grande. Documento, aliás, que eu trouxe. Jogo da verdade, crise estrutural e governabilidade no Rio Grande. Eu posso dizer que todos os 25 itens aqui presentes nós seguimos e completamos, ainda colocando uma forma de fazer política diferenciada, que foi a nossa cota, a nossa parte. Agora muda do Pacto pelo Rio Grande para a Agenda 2020. Então lá começou a Agenda 2020 também em 2006. E a Agenda 2020, ela aponta o quanto nós ainda estamos atrasados. É impressionante ver que, embora a gente já tenha saído do último lugar, subimos 4 degraus em saneamento,
embaixo. Nós estamos embaixo no ranking do que nós pagamos para as carreiras básicas de magistério e segurança pública. Nós ainda estamos lá embaixo na infraestrutura e na capacidade de ter competitividade para seguir nesse mundo aberto. Então, eu quero ser governadora para completar esse projeto com um grupo pelo qual eu venho sendo muito elogiada. As pessoas se chegam, empresários, e dizem, parabéns pela tua equipe. E eu pergunto por quê? Porque a gente chega até eles, eles nos recebem e a gente se senta com eles para conversar e sabe que é para resolver com toda a transparência o problema que nós fomos apresentar. Então, nós temos equipe, nós temos uma coligação fortíssima, uma coligação de prefeitos. Nós somos o PSDB, o PPS, o PP, o PRB e um conjunto de partidos que trata das comunidades menores e mais necessitadas. Então, temos uma coligação forte, uma identidade, porque já somos o governo juntos, faz 4 anos, e temos uma proposta como esta que nós hoje começamos a desenvolver na apresentação por todo o Estado, que é o plano de governo para os próximos 4 anos. Rosana Oliveira. E o que será diferente num segundo governo de Ieda Cruz se a senhora for eleita? Que erros do primeiro a senhora não cometeria no segundo? Eu espero que eu não seja tão incompreendida em buscar seguir os 25 itens do que era necessário fazer para mudar, transformar e modernizar o Rio Grande, torná-lo regionalmente desenvolvido, torná-lo, de novo, seguro para contratos, porque não era. Eu espero, então, que entendam que isso não é um projeto individual. Isso é um projeto coletivo. O Pacto pelo Rio Grande continua a dizer, foi de toda a sociedade. A Agenda 2020 é de toda a sociedade. E nesse sentido, então, quem sabe fique mais simples para nós dizermos o que precisa ser feito, que não é uma ideia nossa, e é sim um pacto com a sociedade. E foi assim que nós fizemos durante os primeiros 4 anos, mas sujeitos a uma crítica externa quase incompreensível para os que hoje nos colocam com selos de qualidade. PGQP nos dá selo de qualidade, Banco Mundial nos dá selo de qualidade. Aqueles que compraram as ações do Banrisul estão satisfeitíssimos, porque o Banrisul só melhora. Nós ganhamos prêmios de transparência. Nós pagamos os passivos todos. O mais importante para mim, que era um compromisso meu pessoal com as tricoteiras, é que nós pagamos fornecedores, consulta popular, dívidas com prefeituras, com hospitais, com laboratórios. Mas nós estamos pagando tanto precatórios quanto pequenos valores, como nunca se fez. O governo do PT, ele pagou um pouco mais de 20 milhões em 4 anos de precatórios, 0. O governo do PMDB, que até ajudamos, ele pagou um pouco mais de 40 milhões em precatórios durante 4 anos. Nós vamos acabar 2010 pagando 1 bilhão e 50 milhões em precatórios. Isso é milagre? Não. Isso é compromisso de que a velha agenda, que era a agenda do choro, do ranger de dentes, não tem para ninguém, não podemos pagar folha, não podemos pagar o 13º, aquela seria uma agenda de desafios históricos que a gente iria enfrentar. E, Rosane, quando você muda raízes, quando você faz mudanças estruturais, quando você trata a máquina pública com abertura e transparência, a mesma coisa para fora, você fere muitos interesses muito arraigados. E por isso nós pagamos muito caro, muito caro. Eu pessoalmente paguei muito caro. E depois do resultado que a gente vai colocando para que possam analisar, eu posso até responder por que eu resolvi persistir. Resistir e persistir. É porque a gente sabia que era possível mudar o Rio Grande para melhor. E agora não deixar que ele venha para trás de novo. Porque o que eu estou vendo ainda é a velha pauta. É pedágio, é número de brigadianos. Meu Deus, essa pauta já foi, já mudou. Agora existe a capacidade do governo estadual de ir fazendo concurso, contratando, à medida do que for necessário. Então, a velha agenda, ela tem que ser substituída por uma nova importante. E eu quero dizer que nisso eu acho que a gente passa a ser mais compreendido. É porque a agenda do primeiro dizer não, pouca gente aceita. Agora, a nossa agenda, a agenda do Rio Grande, que ela é nova, é como fazer o Rio Grande do Sul continuar crescendo o que ele pode crescer, que é 10% no semestre.
Governadora, Isso requer novas políticas. A senhora citou pagamento de precatórios, o pagamento dos fornecedores atualizado e outros investimentos, enfim, tudo isso sai do cofre do Executivo. A senhora citou também a Agenda 2020. A Agenda 2020 fez um estudo do gasto real dos poderes nos últimos 15 anos e mostra que enquanto a arrecadação do Estado cresceu cerca de 70%, o Executivo teve a sua receita aumentada em 28%, o Legislativo pouco mais de 60%, o Poder Judiciário em mais de 100% e o Ministério Público cresceu nos seus gastos mais de 200%. Não foi possível mexer nisso nesses 4 anos? Não houve interesse em mexer nisso nesses 4 anos? Mas tanto mexemos que não existe mais esse problema. Quando você faz uma série histórica de 37 anos com déficit, essa série só pode te dizer que a tua dívida é a maior do Brasil. E você não consegue pagar com a receita corrente. Você fica cada vez devendo mais com multa e correção monetária. Uma agenda construída, como foi o Pacto pelo Rio Grande, levou em consideração décadas da história do Rio Grande. E um dos principais itens que deveria ser enfrentado, e é por isso que eu creio que no princípio veio uma incompreensão e uma crítica muito forte, mas durou pouco, é de que os poderes tinham entre si um conflito fundamental, como muitos conflitos que nós enfrentamos desde o primeiro dia. O Ministério Público queria mais orçamento, o Tribunal de Justiça queria mais orçamento, o Tribunal de Contas queria mais orçamento. Todos queriam mais orçamento para um orçamento que não crescia, ou crescia muito pouco. Não existe mais isso. O orçamento do Estado do Rio Grande do Sul é feito com todos os poderes crescendo na mesma proporção. Essa é uma pequena revolução, André. E se me perguntarem, como me perguntam, o Supremo Tribunal, uma vez eu fui fazer uma visita e os ministros me perguntaram, mas como é que você conseguiu isso? Se esse é um conflito típico de todos os estados. Eu falei, não sou eu que consegui. É você se sentar em torno de uma mesa e dizer, vocês vão ter que me ajudar. Se vocês querem 10% a mais do que o Executivo, não vai ter remédio. Se vocês querem determinado nível de investimentos que o Executivo não tem, vocês vão ter prédios e os nossos vão estar totalmente depreciados, como as escolas. Então, nós, em 2008, enviamos pela primeira vez um orçamento à Assembleia realista, e esse orçamento era totalmente regionalizado, com o compromisso de todos os poderes crescerem na mesma proporção. Então, por exemplo, essa questão que a Agenda 2020 cautelosamente coloca, porque se está acontecendo bem hoje da gente crescer na mesma proporção, nada te indica que no ano que vem você não tem retrocesso. Mas nesses 4 anos nós conquistamos o fim deste conflito entre poderes na disputa pelo orçamento. Quando a gente fala do orçamento, tem sempre uma questão que ali logo na frente vem à mente como um risco de colapso, que é o colapso da Previdência Pública no Rio Grande do Sul. Hoje nós já temos mais funcionários inativos do que ativos. E é uma conta que não tem como fechar se não houver uma reforma da Previdência. A senhora tentou, encaminhou o projeto para a Assembleia, mas ele não foi aprovado. Também não se conseguiu implantar o gestor único da Previdência. Com que instrumentos a senhora imagina no segundo governo aprovar essas reformas? Nós continuamos com a mesma pauta. E, aliás, essa é uma pauta da Agenda 2020. Quando você analisa de que maneira você tem as receitas e as gasta, e como é que cada sistema funciona, o sistema da Previdência, ele funciona com as contribuições e uma parcela da arrecadação que é feita geral. É por isso que ele tem déficit. É porque a gente precisa colocar Tesouro do Estado para municiar mensalmente os pagamentos aposentados, que são em valor e número maior do que o número de ativos. Então, mas nós já avançamos, continuamos na mesma pauta. Nem no Brasil foi conquistada a Previdência Complementar, que é uma forma de trazer mais segurança ao trabalhador, que vai ter a tua carteirinha de previdência móvel. É uma carteirinha como uma caderneta de poupança, você a retira em qualquer banco e você decide qual é a aposentadoria que você quer ter. E contribui com aquele valor mensal para a aposentadoria mensal que você vai querer ter. Essa é a Previdência Complementar. Nós iniciamos isso e já temos um fundo, é um dos fundos formados pela venda de ações do Banrisul.